Bem, realmente esse ano é aquele momento muito atípico para todos nós, né? Esses momentos de pandemia. E é um momento, quando chega-se nesse final de comemorações de Natal, Ano Novo, eu até me peguei um pouco bem mais reflexivo do que o normal. Essa semana foi bem assim, eu falando para minha esposa. E aí você fica naquela dúvida, você comemora ou não comemora? Mais um ano vivido, mais um ano servindo ao Senhor. No nosso caso, a gente tem a conclusão do seminário, foram 4 anos muito importantes para a nossa vida, para a nossa formação. Mas, como o pastor Bruno acabou de falar na sua oração, nós devemos comemorar sim, porque nós temos a Cristo. E essa é exatamente a essência de tudo. E a essência dessa comemoração. Nesse período a gente vê a humanidade, de uma certa forma, em clima de comemoração, mesmo com as limitações impostas por essa pandemia. Se diz que Natal é a festa da luz, se diz que Natal é confraternização, as cidades ficam mais coloridas, ficam mais iluminadas, as pessoas falam de amor, de tolerância, organizam confraternizações nas famílias, nas empresas, trocam presentes. O comércio oferece promoções, enfeitam suas vitrines, governantes entregam as chaves da cidade para o Papai Noel, e até alguns presos da justiça recebem o indulto de Natal, né, para poder são liberados parcialmente suas penas nesse período. Infelizmente, muito poucos celebram o verdadeiro motivo do Natal. Então, como celebrar corretamente isso? Nós, como crentes, o que fazer? Olhando as Escrituras, e no Antigo Testamento, observamos que no hebraico a palavra celebrar, ela apresenta significados de gritar, de aclamar, de fazer barulho forte. Um exemplo disso está no Salmo 100, né? O Salmo 100 que começa: celebrai com júbilo ao Senhor, é uma expressão, celebrai com júbilo. É uma ênfase, porque as palavras se complementam. É o ruá renahá. É uma forma enfática de celebração, é o cântico com força, um grito de alegria, com voz de gozo. Isso é celebração. Essa expressão ela é relacionada ao grito da população de Israel quando da escolha de Saul como rei, lá em 1 Samuel 10, 24. Já no Novo Testamento, nós encontramos em Lucas 2, 20, que nós vamos trabalhar hoje, nessa noite, a expressão glorificando e louvando, no grego. É o doxasontes kai aiontes, quer dizer, no grego, o significado de glorificando e louvando. Então, essa deve ser a postura do crente. Celebrar o Senhor constantemente, em todas as nossas vidas. Porque celebrar o Senhor é uma atitude inerente às Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vamos ao nosso texto e eu peço aos irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nas redes sociais, que possam abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Nós vamos ler Lucas 2, do versículo 8 ao versículo 20. A palavra diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal:
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de trazer a Tua palavra, de buscar uma reflexão sobre aquilo que é trazido nas Escrituras, para que possamos entender, Senhor, como podemos celebrar no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades. Temos que celebrar sim, porque nós conhecemos a Ti, Senhor. Temos que celebrar sim, Senhor, porque nós servimos a um ser todo-poderoso. E que nós possamos estar convictos disso. E dispostos, Senhor, a proclamar a todo lugar, a todas as pessoas, estas maravilhas. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Como já se sabe, né, de Lucas, ele era um erudito, né? Então, dentre aquele grupo ali dos primeiros discípulos e dos apóstolos e aqueles que seguiram a Cristo e dos evangelistas também, Lucas ele tinha um estilo bem peculiar. Ele era um médico e ele tinha um estilo que nós podemos até comparar com um estilo científico de escrita, né? Muitos falam que Atos é mais ou menos uma monografia. Tem uma característica muito parecida com a monografia. E uma das características de Lucas era exatamente isso. Ele define bem o seu objeto de estudo. Aqui, no caso, no capítulo 2, Lucas está trabalhando o nascimento de Jesus Cristo. Do versículo 1 ao versículo 7, ele conta, né, exatamente do evento em si. Né, ele faz uma abordagem de contextos, né, um contexto histórico, um contexto geográfico, e chega até o local do evento, né, que é a cidade de Belém, chamada cidade de Davi. E ele traz essas informações exatamente para contextualizar bem o fato. Então isso é muito, muito claro nos estudos, nos escritos de Lucas, né? Então, ele vai organizando os fatos. Então, tanto como ele faz a sua carta aqui no início, para Teófilo, então ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, essa é uma ideia do escrito de Lucas. Então, isso nos ajuda muito a estudarmos os contextos e os acontecimentos daquela época. E trazendo a reflexão nessa noite, trazendo também a ideia lançada pela igreja de motivos para celebrar, nós observamos que o nascimento de Cristo é o real motivo para a celebração do Natal. Não é Papai Noel, não é troca de presentes, não é festividades familiares. Tudo bem, são coisas até aceitáveis dentro do seu limite, mas isso não pode tomar o espaço da figura fundamental nisso, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é que é o elemento fundamental neste evento. E além disso, não só no aspecto humano de Jesus Cristo é Deus tornado homem. E Lucas apresenta muito bem nesse relato isso. Inicialmente, até o verso 14, é uma ação relacionada aos anjos, ou seja, basicamente uma visão celestial. E do verso 15 diante até o verso 20, aí ele entra mostrando o comportamento dos pastores.
Então ele apresenta aí duas categorias de seres, né? Os seres celestiais, os anjos, e os seres terrenos, os homens, os pastores. E ele vai apresentando as atitudes de ambos em relação ao evento do nascimento de Cristo. E nessa noite nós vamos observar exatamente qual a maneira correta de celebrar a vinda do Salvador, que é a essência do Natal. Então, como celebrar o Salvador? A primeira parte do texto aqui, Lucas nos apresenta, como eu já falei, uma visão celestial. Então, olha só, versículo 9, vamos chegar ali. Só voltando um pouquinho, 8, ele, como eu disse, ele dá as características da região, ele dá as características geográficas históricas do fato, do momento, e aí ele diz, olha, havia, versículo 8, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho. Então já denota aí uma característica do povo, uma característica daquela região. Era uma região onde existia uma criação de ovelhas. E a figura do pastor era uma figura importante. Nós sabemos que na Bíblia a figura do pastor é uma figura extremamente importante. No contexto judaico, era uma figura muito importante. E aí ele apresenta exatamente no momento de sua vigília, a vigília que era o momento de ficar observando as ovelhas para o efeito da proteção. As ovelhas poderiam ser atacadas por animais ou até mesmo por ladrões. E o pastor do rebanho ele tinha que estar atento, então tinha que fazer as vigílias da noite, como ele diz aqui. E exatamente nesse momento de atenção é que Deus proporciona um fato miraculoso de extrema beleza. Você, lendo isso aqui, você fica, ao mesmo tempo, atemorizado pela presença do Senhor, mas, ao mesmo tempo, regozijando de tudo isso. E é exatamente isso que acontece aqui, no versículo 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Isso é comum nas Escrituras, né? A gente vê isso em Moisés, lá em Êxodo 3, quando ele se depara com a sarça ardente, ele teme, ele sente medo. O próprio Isaías, né? Isaías, com a sua visão da glória de Deus, também ele treme. E quem de nós não tremeria, ou não teme a grandeza de Deus? Por ser tão pequeno que somos. Estar de frente, ou pelo menos vislumbrando, não plenamente, mas vislumbrando um pouquinho da glória de Deus, faz com que nós tremamos. E os pastores ali, muito naturalmente, eles sentiram medo. Mas o anjo já, no versículo 10, já os acalma. E anuncia o porquê da sua presença ali. Versículo 10, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, era algo esperado pelos judeus, a vinda do Messias. Apesar de que muitos recusam, né, até hoje, isso, não entenderam bem essa perspectiva da vinda do Messias, esperavam um Messias, vamos dizer assim, vitorioso, grandioso, vindo de um grande trono, de uma grande nação. E Jesus veio de forma muito simples, de uma família muito humilde, de uma cidade pequena. Mas, ao olhar as Escrituras, nós observamos que isso são cumprimentos de profecias. Por isso a importância de conhecer as Escrituras, de conhecer plenamente as Escrituras. E aí nós observamos que o anjo vem, inclusive indica-os aonde acontecerá e como eles podem encontrá-los. E aí no versículo 12 em diante diz: olha, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E aí,
ao entender isso, né, ao aceitar essa informação por parte dos anjos, aparece uma multidão da milícia celestial, versículo 13, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então apresenta já de cara aí a soberania de Deus, aos homens que apraz a Ele querer bem. E aqui, eu fico imaginando, fazendo esse estudo aqui, eu fico imaginando a grandeza disso tudo, a grandeza desse evento, né? As pernas da gente tremeriam certamente. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que tinham conhecimento, e nós vamos observar isso aqui, que eles tinham conhecimento das Escrituras, eles caíram a ficha. Está sendo aqui cumprida uma profecia. A maior das profecias, que era a vinda do Messias, do Salvador. E é algo muito importante esse fato. E eu acho que Lucas usou essa estratégia de abordar primeiramente uma visão dos anjos, uma visão celestial, um evento que envolveu anjos e pastores, mas dando foco primeiro na questão celestial, para depois trabalhar a questão terrena. E eu imagino, e alguns estudiosos também imaginam assim, que é uma maneira de simbolizar a importância do nascimento de Jesus. A importância da kenosis, quer dizer, Deus Todo-Poderoso se torna homem para a remissão dos pecados desta humanidade. E muitos podem dizer que isso aí é uma perca de Deus. Deus Todo-Poderoso se torna homem, então ele perde. Mas é mais saudável entender que não, que é um acréscimo de atributo. Deus agora tem o atributo humano, tem um atributo da humanidade. Por quê? Porque somente assim ele poderia fazer o resgate correto do pecado da humanidade. E Deus assim se torna homem. Tão Deus quanto Ele é. E isso é importantíssimo. A gente vê isso lá em Filipenses 2. O autoesvaziamento de Deus para proporcionar a nós, pecadores, o resgate. É uma coisa de uma grandeza que nós temos até dificuldade para entender. Mas esse relato aqui, ele trabalha muito bem esse simbolismo. É como que o céu vem até a terra para proporcionar o resgate dessa terra caída. E aí a gente vai observar aqui duas atitudes dos anjos ao celebrar o Salvador. A primeira atitude foi a proclamação, né? A demonstração do conhecimento de Jesus. A demonstração do conhecimento do que estava acontecendo ali. Versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então os anjos tinham conhecimento de Deus, os anjos tinham conhecimento das Escrituras e tinham conhecimento daquele fato ali. Então isso é importante, ter o conhecimento do fato. E a segunda atitude é a proclamação, que está a partir do versículo 11 ao versículo 14. Eles proclamaram aos pastores o fato, né, e o relato da vinda do Senhor. Inclusive dando-os orientação para como eles poderiam chegar até ali. Provavelmente eles estavam numa região próxima à cidade de Belém. E isso é interessante. Por quê? Para que nós possamos falar de algo, é preciso que tenhamos conhecimento disso.
para nós proclamarmos a Cristo, é preciso que nós conheçamos a Cristo. Os anjos fizeram isso. E nós? Como nós estamos nesse quesito aí? Nós estamos proclamando o Senhor, nós estamos celebrando a presença do Senhor em nossas vidas, nós estamos convictos de nossa fé, conhecemos plenamente esse Senhor. E aí nós vamos para a segunda parte aqui do nosso estudo de hoje. É a reação dos pastores. Então, os anjos conheciam do Senhor. Os anjos proclamaram do Senhor. E os pastores? Os pastores também celebraram o Salvador. É só olhar lá no finalzinho, o verso 20. Chegamos já lá. E eles também tiveram as mesmas atitudes dos anjos. Os versículos 15 a 20 apresentam exatamente a reação dos pastores a este evento. E aí nós podemos ver aqui. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros. Estavam assim um pouco atônitos, ou bem atônitos, para falar a verdade. E aí, como eu disse, alguns que tinham uma convicção de conhecimento das Escrituras, ficaram tranquilos, dizer, opa, agora vem a profecia agora está sendo cumprida. Outros que não conheciam, ficaram lá atemorizados. Certamente, aí eu estou esticando um pouco, mas certamente nem foram. Mas a Bíblia diz aqui que eles rapidamente, se organizaram ali e obedeceram aos anjos. E disseram, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 15. Então, esse acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer não era somente o nascimento do Salvador. Era toda a Escritura, toda a palavra, era todas as informações dos profetas. E daí a importância de termos isso em nossas mentes e corações. A Escritura em nossas mentes e corações. Porque isso fortalece as nossas reações, fortalece as nossas atitudes. E aí decidiram rapidamente ir a Belém, a cidade onde Davi nasceu, para encontrar a criança divina. E de pronto eles obedeceram à orientação dos anjos. E isso é uma atitude importante para nós. Agora, tratando de seres terrenos como nós. É obedecer a palavra. Nós não dizemos que Deus é o nosso Senhor? Se Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. O senhorio é dele. E o que resta ao servo? Ao bom servo? Obedecer. Então eles obedeceram. E as profecias aqui estavam se cumprindo. Vamos lá em Salmos 89, 3, 4. Salmos 89, 3, 4. O Salvador seria um descendente de Davi. Olha o que diz aqui. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então, o judeu que tinha conhecimento correto das Escrituras, em forma de essência e não em forma, vamos dizer, de maneira formal, ele teve convicção disso. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ou seja, o Salvador seria um descendente de Davi, como vimos em Salmos,
e o Salvador nasceria de uma virgem. E em Miqueias 5:2 é dito que o Salvador nasceria em Belém Efratas, ou seja, confirmado agora o nascimento do Salvador. E a obediência dos pastores demonstra o quê? Conhecimento das Escrituras. E aí eles foram até lá, e olha só isso aqui, um detalhe que às vezes passa desapercebido. Verso 17. E vendo a criança deitada na manjedoura, o Salvador, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Então, aquelas pessoas que estavam ali, assistindo aquele evento lá, fazendo a visita àquele bebezinho lá, eles ouviram o relato dos pastores, afirmando que ali era o Messias. Mesmo que nascendo naquela condição ali, precária, mas a Bíblia assim o diz. Nós vimos aqui Isaías 53, fala da morte de Cristo, mas também já aponta para essa condição precária da vida de Cristo, o próprio Deus. E aí eles relatam ali, e eu creio que as pessoas ficaram maravilhadas, como esses homens sabem tudo isso? Conhecimento das Escrituras. Então eles tinham autoridade para proclamar, porque eles tinham conhecimento, ou seja, na mesma proporção dos anjos, que tinham conhecimento e, consequentemente, autoridade para proclamar a Jesus, eles também tinham. E Maria, que bem mais que eles, tinha a relação mais direta com Deus, a ser o receptáculo do Espírito Santo, do Filho do Espírito Santo, o próprio Deus, ela ficou a refletir, conhecedora e convicta do seu papel. Então, no Evangelho de Lucas, ele descreve muitas vezes essa atitude de maravilhamento das pessoas em relação tanto às palavras como à obra de Jesus. Então, isso fica muito claro aqui. As pessoas ficaram muito admiradas das coisas referidas pelos pastores, tanto pelo teor das coisas, como da maneira apresentada por eles, ou seja, da convicção que eles tinham daquilo ali. Então, só nesse capítulo aqui, versículo 18, fala de maravilhamento em relação às palavras de Jesus e à sua obra. No 19 também, com Maria. No 33, e estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, quando Jesus está ensinando lá, mestres da lei, no templo. 47, 48, também Jesus no meio dos doutores. Ou seja, para demonstrar a importância de o conhecimento da palavra faz com que nós admiremos ainda mais a Deus. Porque nós passamos a ter um relacionamento mais profundo com Ele, conhecendo mais os seus detalhes, os seus atributos, as suas ações. As suas palavras têm um significado muito maior. E isso só se adquire com conhecimento bíblico. Louva a Deus, uma igreja como aqui, a Igreja do Cordeiro, que tem o cuidado de uma escola dominical. Muitas igrejas hoje já não fazem assim. Estudos. Eu lembro da última vez, o pastor Bruno tinha anunciado aqui um curso, era durante a semana. Isso é importantíssimo, meus irmãos. O momento de adoração ele é fundamental na vida de uma igreja, mas o momento de estudo também. Ele nutre a igreja, ele nutre do próprio conhecimento. E nós precisamos estar nutridos disso. Precisamos ter convicção de nossa fé. E alegremente proclamar, foi o que os pastores fizeram logo depois disso. E aí no verso 20 diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus,
por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Que espetáculo de evento na vida desses homens. Presenciar um espetáculo desse, tendo conhecimento real do fato, tendo conhecimento da abrangência desse fato, é fé, é confirmação de fé, e que se dá pelo conhecimento e que se dá pelo desejo de proclamar. Quando nós chegamos no emprego novo, a gente chega empolgado, né? Aí sai falando para todo mundo. Não é assim? Quando, né, eu conheci minha esposa lá atrás, né? Bem adolescente, ambos, então, nós falávamos sobre o outro para as pessoas. Porque quando nós conhecemos a Cristo, muitas vezes não temos essa alegria, esse desejo de falar para Ele, para as pessoas. Às vezes nos encabulamos, ficamos calados. Né? Então, conhecer Jesus e anunciá-lo são fundamentais em nossa correta celebração. Nós celebramos aquilo que conhecemos. Como aplicar isso em nossas vidas? Esse texto é daqueles textos bem diretos, né? Daqueles textos que não tem muita dificuldade de você aplicar isso aqui. Primeiramente, você já vê de cara aqui 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira está lá nos versos 10, no verso 17, verso 18. Assim como os anjos e os pastores, precisamos conhecer Jesus. E como conhecemos Jesus? Pela sua palavra. Pelo nutrir da nossa fé. Pelo nutrir do conhecimento de Deus em nossas vidas. Precisamos fazer isso. Uma segunda aplicação é que, assim como os pastores, nós precisamos obedecer aos preceitos de Deus. Às suas ordens, às suas orientações. Muitas vezes nós buscamos na Bíblia algo para responder algo que já é dito de cara. Criamos algumas dúvidas em relação a algumas atitudes. Sendo que muitas vezes já fica muito claro na palavra de Deus. Mas a gente fica buscando uma maneira de amenizar. Mas nós precisamos, além de conhecer Jesus, obedecer aos seus preceitos. E a terceira aplicação é que, assim como anjos e pastores, precisamos proclamar Jesus. Perceberam aqui que sempre o primeiro bloco de informações é fechado com a atitude dos anjos em proclamar. Trazendo um cântico aqui, um belíssimo por sinal, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E o segundo bloco aqui é fechado também com algo, com a mesma característica de proclamação, agora com os pastores. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, assim como os anjos e pastores, nós precisamos proclamar Jesus. Já caminhando para nossa conclusão, tenho que dizer que esta que deve ser a nossa atitude nestes momentos de celebração, principalmente nesse momento agora mais recente, né, do Natal, onde nós observamos comemorações diversas, mas normalmente sem tocar na essência do Natal, que é o nascimento de Cristo, que é Deus vindo como um homem para o resgate da humanidade. Nós comemoramos o nascimento do Salvador, do nosso Senhor Salvador, o próprio Deus encarnado. Esse é o foco que deve ser utilizado para aqueles que conhecem a Cristo. E falar disso para as pessoas.
falar disso para as pessoas. Né? Muitas vezes nós temos oportunidades nesse período todo aí. Por que Papai Noel? Por que comemorar algo aí de inverno aqui em pleno verão escaldante do Ceará? Neves descendo lá no shopping e tal, o pessoal batendo foto com Papai Noel, dando uma imagem toda europeia. Por quê? Falta de conhecimento da palavra. As celebrações devem acontecer, sim, mas as celebrações devem acontecer por conta do, como alguns dizem, o aniversariante. Daquele que nasce aqui, o Salvador que nasce nesse momento. Isso é a verdadeira essência do Natal. E assim, nós podemos adorá-lo em espírito e verdade, celebrá-lo em espírito e verdade, assim como Jesus fala para a mulher samaritana, lá em João 4. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos obedecer a Jesus. E nós precisamos proclamar a Jesus. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Nós agradecemos pela amada igreja, pedimos pelo pastor Bruno, por sua família, pela liderança que vimos hoje aqui, a determinação de buscar o conhecimento de Deus, de buscar obedecê-lo e de buscar proclamá-lo, para que essa igreja possa fazer a diferença nas nossas vidas, nesse bairro, nessa cidade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a convicção e a certeza que Jesus é o único Salvador e que nós precisamos celebrar. Antes de finalizarmos, me deu vontade de fazer isso e eu vou pedir aos irmãos, vocês podem ficar de pé e abrir suas Bíblias em Salmo 100. Vamos terminar celebrando, tá? Salmos 100. Vamos em uníssono recitar esse salmo, nós encerrarmos esse momento aqui. Vocês podem ler junto comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém?